Olá, bom dia pessoal. Estamos aqui para a nossa quarta live de aquecimento da jornada do psicólogo investidor. Caso você ainda não tenha entrado, não tenha se inscrito, vai lá na minha bio, né? Pode se inscrever já ou clique, né, no link abaixo que vai estar aí disponível para você, caso você esteja assistindo gravado. Vai ser muito legal hoje. Vamos conversar com a Carol, que é uma grande administradora, é administradora inclusive do consultório aonde eu atendo, e ela vai passar para a gente diversas dicas, vai contar um pouco a história e a ideia de ter um consultório que traz resultado, né? Porque eu fui buscá-la exatamente por isso, porque o consultório ele tem um potencial de trazer para a gente resultados muito, pode elevar muito. Ah, tá baixo o som? Deixa eu ver aqui se a conexão aqui com o fone, muito obrigado. Vamos ver aqui. Desconectar e conectar de novo. Melhorou o som? Como que tá? Tá melhor agora? Pode me dar um sinal aí? Estamos aqui aguardando, né? Carol, ela chegar aqui para nos acompanhar. Então, estava contando como que essa história, né, foi acontecendo enquanto a Carol não chega. Então, assim, já atendi online, né? Alguns já conhecem a minha história e, e sabem que, né, como professor universitário, eu também já atendi online e tudo, e o consultório, pena, que pena, que pena que o som tá baixo. Vou tentar falar então mais alto aqui. E assim, tentava, né? Ali o consultório ele não andava e tal. Até que, como já falei, investi no marketing digital, criei cursos online, e isso fez com que a minha visibilidade aumentasse. Olha, a Carol acabou de entrar aqui. Deixa eu fazer o convite para ela. Aqui para ela entrar. Só aguardar aqui um pouquinho a conexão. Eu vou continuando a minha história aqui. Oi, Ei, Carol. bom Bom, dia. bom dia. Então, eu Bom estava dia. contando aqui, pessoal, antes da gente começar, um pouquinho a história de como que eu cheguei até te encontrar, né? Uma benção, né? Eu Coisa sempre boa de falando, o pessoal ouvir. falando, eu sempre falando, é, o pessoal falando, eu sempre falando baixinho, vou tentar falar um pouco mais alto aqui, para melhorar. Então, eu contando aqui, né, que quando eu chego, né, a encontrar o B1 Consultórios, né, estava dando aula, eu atendia, né, perto da PUC, né, é próximo, inclusive, da minha casa, naquela lógica, olha, aqui perto vai ter muitos pacientes e tal, mas eu não conseguia ter o retorno que eu desejava ter, né, e aí eu fui procurar o quê? Na parte talvez mais nobre de Minas Gerais, ou talvez onde a gente tenha na região maior PIB do mundo, né? As pessoas não sabem, mas essa pequena região ali de Essa Nova pequena Lima, ela tem um avenida. PIB gigante. Essa pequena avenida tem um dos maiores PIBs, né? Eu falei, não, quero atender nesse lugar. Fui procurar, encontro a Carol lá e começa a atender e começa a ter um retorno não só dos pacientes vindo mais, né, no consultório, o valor aumenta, chega a dobrar, literalmente, o valor da consulta, e os pacientes permanecem por mais tempo, né? O pessoal aí da clínica até fala, né? Já sabem quem são os pacientes, já são de casa, né? E tudo. Né, Carol? Então, eu queria, assim, para a gente começar essa conversa legal aqui, que você contasse um pouco como que você criou, né, esse consultório, e qual foi a ideia que você teve para criar, né, essa ideia tão fascinante, assim. Lisonjeada pelos elogios e mais feliz ainda por saber que o objetivo foi concluído, né? Porque o objetivo, quando a gente criou isso aqui, foi ser o braço direito de todos os profissionais que atendem por aqui. Porque a gente entendeu que os profissionais, eles saem da faculdade ou têm até mesmo depois de um tempo de formado, igual você que já tem anos de formado, sente a dificuldade de fazer a gestão de um consultório. Porque o consultório ele é um pouco complexo. Não é só sentar e atender, não está tudo pronto.
Acaba que a gente tem várias funções aqui que, se a gente tira o peso do profissional, ele consegue, inclusive, performar melhor. Porque ele consegue só Uhum. focar naquilo que ele realmente aprendeu a fazer. Porque ele estudou para ser psicólogo, ele estudou para ser médico, que aqui é todo profissional da saúde como geral. Ele não estudou para fazer uma empresa, que é o que acaba que o mercado exige. Sair da faculdade ou depois de um tempo você ser obrigatoriamente empreendedor. E não é todo mundo que tem esse perfil. Não é todo mundo que Sim. quer isso para a própria vida. Então, a gente entra aí e a ideia foi criada baseada nisso. As dores e as necessidades que a gente escutava de, poxa, eu não gosto do meu consultório, ou gerir o consultório, ou meu consultório está sempre vazio, ou eu tenho um espaço e acabo tendo prejuízo e não lucro. Então, aqui no Bem Consultórios, a nossa ideia é realmente ser o braço direito. Então, além do espaço físico que a gente proporciona também vários serviços, né? Que acabam Uhum. auxiliando todos os profissionais que atendem por aqui. E eu acho que esse é o principal pulo do gato para entender do porquê, Sim. por exemplo, você fala, nossa, os pacientes ficam mais. E pensou que no seu dia você não tem aquele estresse desnecessário de secretaria, comprar material de limpeza, pagar imposto de várias coisas, conta, fazer fluxo de caixa, entender tudo isso, acaba te pesando, acaba ocupando o seu dia. E quando você não gosta, aí torna mais maçante ainda, né? E aí você acaba falando, É, nossa, tô perdendo tanta coisa, com tanto tempo com burocracia, e a gente entra tirando essa burocracia, tirando toda essa parte chata, e acaba dando liberdade, tanto para você quanto para o seu paciente, terem uma troca mais leve, mais verdadeira, e sem perder nenhum tipo de qualidade de serviço real, assim. Então, a gente tem todos os exato. serviços, secretaria, estacionamento, todo o material de limpeza, que está sempre cheirosinho. Os seus pacientes, eu adoro que os seus pacientes são os que mais gostam do cheirinho daqui. Então, a gente pensou em todas essas etapas. Como que a gente conseguiria ajudar o profissional da saúde a ser só profissional da saúde. Então, a gente entra Sim. com essa ideia. Com a ideia de tirar toda a burocracia, tirar toda a parte chata do consultório e tornar ele um ambiente legal, um ambiente que você quer estar, porque você está fazendo só o que você gosta. Sim, sim. E acho que você tocou num ponto, são dois pontos que eu acho muito interessantes assim, nessa jornada, né, do psicólogo investidor que a gente tem promovido, que assim, a gente quando forma na faculdade, a gente é formado, eu fui perceber isso bastante tempo depois, a gente é formado para ser prestador de serviço. Quando a gente olha, né, a gente tem uma visão ali dentro da nossa formação de que assim, olha, eu vou seguir tal linha, eu vou por tal caminho, eu quero atender desse jeito e tal. Só que a gente está no micro e não percebe. E quando a gente vai para esse macro, para esse maior, entendo, não, o que que eu aprendi? Eu aprendi a prestar um serviço. Eu não aprendi a gerir nem minha carreira, eu não aprendi a gerir um consultório. E eu lembro que nessa mudança, né, que eu queria ir para a região aí de Nova Lima, eu calculando, acho que eu gastaria o triplo do que eu gasto hoje com vocês. E talvez não conseguisse gerir da mesma forma. E por diversas coisas, né, que você já foi falando, que eu fui descobrir, na verdade, depois de entrar ali no consultório, questão como secretaria e tal. E, e também eu não ocuparia esse tempo todo, né? Então, assim, quando você pensou nisso, assim, até porque algumas pessoas podem querer buscar, né, estar com você, algumas pessoas querem, às vezes, tirar uma ideia, ah, pô, isso é interessante e tal. Quais foram as questões, os pontos que você trouxe, que você pensou, que serviriam para ser esse braço direito? Assim, alguns pontos mais cruciais, assim, que ajudam, né, a gente, profissional da saúde, a poder aliviar mais, a receber melhor, criar melhores experiências para os pacientes também. É bem interessante como você consegue trazer mesmo. Você fala assim, nossa, aconteceu isso, e você é um case mesmo, né? Acabou que você mudou de região. Mudou de região, tudo mudou para você. Baseado até mesmo na sua experiência, mas independente. Se o profissional for buscar um coworking, que é o nosso caso, ou se ele for abrir o próprio consultório, que também é interessante, não, não é horror, nossa, é horrível ter o Sim, próprio consultório. Você só tem que estar preparado para arcar com todas as responsabilidades, entender quais são elas.
E aí, quando a gente criou aqui, a nossa ideia principal era realmente entender quais são as principais necessidades que poderiam ser terceirizadas, porque tem coisa dentro do seu consultório que você não pode terceirizar. Então, a gente entra com a terceirização daquilo que pode ser delegar, demandar e tirar, tornar livre o espaço na sua agenda para você conseguir até mesmo atender mais pacientes. Então, a gente entrou. Primeiro ponto, que foi o que você já citou, que é a localização, tá? É muito interessante quando você for avaliar onde você vai abrir esse seu consultório, porque primeiro, eu sempre indico o coworking como primeira opção, não só porque eu tenho um coworking, mas porque você pode testar a região. Você, quando compra ou aluga um imóvel, você tem um contrato, você precisa cumprir um tempo ali. E às vezes não vai funcionar. Às vezes a região não funciona para você, às vezes não funciona até mesmo para sua logística de dia. Então, a gente sempre fala, testa antes. Procura um coworking naquela região que você tem interesse de atender, ou de comprar, ou de alugar um próprio espaço. Primeiro, testa a região. Vê se seu marketing vai aparecer ali da forma certa, se vai atingir o público daquela região conforme você estava esperando. E depois você investe em alugar uma própria sala ou não. A gente sempre fala que o coworking é escada, né? Então, a gente está ali no primeiro degrau. A gente quer que você cresça, que abra o seu consultório, a sua clínica, ou se não for interessante para você, que fique aqui. Mas avaliar a localização que você vai estar. A localização diz muito sobre o seu posicionamento. Então, quando você avalia como primeira parte a localização, isso traz já muito norte para onde você vai seguir a sua comunicação, para como você vai se comunicar, quais meios você vai se comunicar. Então, o primeiro estudo que a gente fez foi localização. Baseado naquilo que você falou, aqui era uma região realmente de alto padrão, que era a nossa proposta, porque um consultório de alto padrão ele é mais caro, tanto pelo imóvel, custo fixo do local, quanto pelo mobiliário, quanto pelos acabamentos. Então, a gente buscou mais essa linha mais alto padrão, acaba tendo que ter um ticket médio mais alto para a gente. Então, a região importa, ela sempre importa, e eu acho que é o número um que todos os profissionais precisam buscar quando escolhem o atendimento. Hoje em dia, a gente tem muito do online, né? Principalmente aqui, psicólogo atende muito online. Depois da pandemia, acabou que se concretizou. Mas, querendo ou não, muito do público ainda quer o presencial. Ainda mais para a área de psicologia. Tem gente que tem a necessidade do físico e a necessidade do cuidado presencial. Então, às vezes, você precisa dessa conexão, dessa troca. Então, eu acho interessante mesmo quem tem agenda só online, tenha um dia, 2 dias da semana ali que atenda no presencial, porque você consegue atender todas essas necessidades de todas as pessoas que te procurarem, tá? Depois disso, a gente pensa sempre no paciente. A gente primeiro tem que sair do nosso local, daquilo que a gente gostaria que fosse legal, e entender o que é legal para ele, porque é ele que vai te buscar. Você está prestando um serviço, como você mesmo falou, para o paciente. E é um paciente que vem fragilizado, é um paciente que vem buscando ajuda. Ninguém vai para o consultório sem precisar de ajuda. Então, a gente precisa entender como que a gente consegue ser sempre melhor para ele. E é esse o principal ponto, até quando a gente abriu, até hoje, quando a gente pensa em melhorias aqui no B1. Então, esse paciente vai chegar aqui, a primeira coisa que ele vai precisar é parar o carro. Aqui que é caro e difícil de estacionar. Ele vai precisar chegar, entende? Então, a gente vai lá e dá estacionamento gratuito, totalmente confortável, bem ao lado do consultório, com manobrista, 24 horas. Esse é um benefício tanto para o profissional quanto para o paciente, mas pensando no paciente é muito bom. Às vezes é uma pessoa mais idosa que realmente tem dificuldade de locomoção, então é interessante o prédio ter estacionamento e ter elevador. Pensar nessa parte toda de estrutura física. O paciente chegou, subiu o elevador, entrou no consultório. Então, a gente pensa também na ambientação dessa recepção. A ambientação dessa recepção precisa ser aconchegante. Ela precisa recepcionar bem essa pessoa. Ela é a sua primeira impressão. Então, quando você for fazer esse espaço, pensa que a recepção é a sua porta. É a recepção onde você vai filmar, você vai gravar conteúdo, mas você vai receber esse paciente também. Então, ela precisa ser bonita, ela precisa ser aconchegante. Ela não precisa ser cara. Esse é o principal ponto. Ela precisa ser aconchegante. Ela precisa ter cara de casa um pouquinho. Aquela coisa não tão distante, não tão fria, igual alguns consultórios acabam sendo. Principalmente para a área de psicologia, é muito interessante, porque a pessoa já fica mais tranquila, ela já fica mais ambientada. Então, quando a pessoa chega aqui no B1, ela tem uma musiquinha ambiente, ela não tem notícia triste na televisão, porque não traz uma coisa boa. Então, ela tem uma musiquinha ambiente, na televisão passa situação ou locais
bonitos do mundo, ou aquário, que traz sempre uma tranquilidade. Então, a pessoa já, mesmo que ela chegue num ritmo muito agitado, ela já dá uma tranquilizada naquele momento. Então, o momento de espera normalmente é tido como uma coisa ruim. E eu acho engraçado até que aqui Uhum. no B1 o pessoal gosta de chegar mais cedo. Porque chega, vou ficar conversando com as meninas, vou tomar um chazinho, um café. Outra coisa super importante que eu acho também, que é ter esse espaço de café, de chá, de opções para quem não toma café só, toma um chazinho. Porque isso também traz a pessoa para aquele momento, o momento presente. Eu tô aqui, eu deixei o meu problema de lá e eu vou ter um tempinho aqui, que seja 2, 3, 5 minutos que ela vai esperar bem. Ela não vai esperar brava, ela não vai entrar, ai, tô nervosa. E ela teve um processo Uhum. gostoso ali. Então, quando você tiver também uma recepcionista, ao treinar ela, é interessante mostrar para ela que isso é importante, que esse primeiro atendimento é Uhum. importante. Não só no WhatsApp ou não só no telefone. É a primeira quando a pessoa chega. Então, as recepcionistas precisam ser muito simpáticas, precisam estar sempre disponíveis. Igual você falou que a gente lembra do nome dos seus pacientes, é muito interessante isso. Você ter uma outra pessoa. Isso é caro, obviamente, mas é essencial. Então, se preocupar com o treinamento da secretaria, eu acho que é uma das principais falhas que eu vejo em consultório. Porque a secretária é o coração do seu consultório. Seja você que faça ela, ou seja uma pessoa terceirizada. É o coração do seu consultório. Então, ela precisa pulsar bem, ela precisa funcionar bem. E você só consegue fazer isso se você demandar tempo para ensinar. Porque, Uhum. às vezes, se perde ali no meio achando que é uma função muito técnica, quando não é. Se fosse tão técnica, podia ser substituída. Hoje em dia ainda não é, não Claro. consegue. Então, a secretaria é outra parte que a gente pensou muito, e a estrutura física mesmo. Então, um ar-condicionado, televisão em todos os consultórios, impressora, mobiliário confortável, de qualidade. Então, acho que esses são os principais Uhum. pilares ali, e entregar tudo que o profissional precisa. Tudo. Então, a gente faz confirmação de consulta, se o profissional precisar que faça algum atendimento ali na frente, eu preciso que você faça um cadastro, para mim, entre no meu sistema, coloque os agendamentos lá dentro. Isso tudo a gente faz. E isso tá sempre com o Uhum. objetivo de tirar esse peso. Então, acho que as 5 frentes assim, principais são essas, assim, estrutura física, tá? Pensar na comodidade desse paciente, desde o momento em que ele agenda até o momento que ele vai embora, que não vou pagar o meu Uhum. estacionamento. É, treinamento da secretaria, tá? Um ambiente aconchegante, confortável, com vários benefícios e também tudo que o profissional precisar. Então, se você sai disso do terceirizado e se coloca, vou abrir o meu próprio consultório, acho muito interessante pensar sempre onde eu vou abrir, para quem eu vou abrir, como eu vou atingir esse público e o que eu vou oferecer de diferencial para ele, porque que ele tem que me escolher. Porque a parte de estudo é inquestionável, todos se preparam muito, são muito competentes, eles buscam sempre conhecimento. Só que se você não souber Uhum. apresentar esse conhecimento, ele fica escondido. E aí acaba que você Sim. não consegue buscar a quantidade de pacientes que você gostaria, que é a sua meta, e o consultório pode vir aí para te ajudar a mostrar um pouquinho mais do seu serviço. Sim. Acho que você tocou diversos pontos aí. A começar por esse conforto, né? A começar primeiro, acho que vou começar de trás para frente, né? Na hora que você fala, não basta só eu saber, eu falo isso para os meus alunos, né? Na hora que eu estou lá lecionando, estou ensinando, né, sobre psicologia, psicologia clínica, atendimento, eu falo, gente, não basta só você saber. Você tem que parecer que sabe. Que a pessoa, por pior, por melhor que isso seja, a famosa primeira impressão que fica mesmo. Ela impacta e vai impactar, né, na sua entrega final ali, que é o seu atendimento ali naquele momento. Então, precisa pensar nesse ambiente, como essas coisas são passadas para a pessoa. Isso é crucial. Outra coisa que eu falo com o pessoal quando eu dou mentoria sobre como melhorar, né, essa relação com o consultório para conseguir, às vezes, cobrar um valor maior. Né? As pessoas, mas como é que eu faço para subir o preço? Fala, gente, só você ter o cafezinho ali, a maquinazinha de café, você já pode cobrar R$ 50 mais a consulta. Eu fico brincando isso. Porque é o que você falou, a pessoa ela se sente acolhida, ela se sente bem recebida. Então, é na hora que você pensa
que eu não estou ali só tratando a pessoa, eu estou gerando para ela uma experiência diferente, né? Então, deixa eu experimentar, eu quero estar ali, eu quero não só ser atendido, mas todo o ambiente que está em torno, ele faz com que a pessoa valorize. É o que a gente fala, né? A diferença entre valor e preço, né? Então, a pessoa ela vai se dispor a pagar um preço porque você está agregando muito valor para ela. Quer dizer, só de em uma, né, das técnicas que a gente tem, das terapias que a gente segue, é isso. A ideia é de que a pessoa, naquela consulta, ela sai se sentindo melhor do que ela entrou. Então, a partir do momento que ela senta num consultório e já tem essa ideia, né, essa sensação de que relaxou, ela já valoriza isso muito mais. E aí, tocando num outro ponto, que depois eu vou entrar com uma pergunta, né, para você, é o marketing. Eu falo que quando eu escolhi, a gente sentou, conversou, falei assim, brincando, né, esse consultório é instagramável, né, porque eu posso tirar foto dele, eu posso publicar ele, tanto que quando eu fui fazer os criativos, né, para poder fazer a chamada aqui para a jornada, eu utilizo a entrada ali, que ela é toda bem recepcionada, né? As meninas também super solistas para poder fazer esse apoio para a gente. Então, ele passa para as pessoas. Então, as pessoas, quando elas viram a mudança do consultório, as fotos que eu postava, todo mundo elogiando, todo mundo. Então, viram o marketing. E o terceiro ponto, né, e não menos importante, que é o fato de você ter esse lugar, como você falou, né? Tem pessoas que elas querem um atendimento físico presencial, né? Assim como a maioria das pessoas da psicologia, acho que hoje, inclusive meus pacientes, a maioria é online, mas eu tenho isso, né? Eu tenho esse um dia que eu paro, que eu estou ali e que as pessoas que querem estar presencialmente estão ali, porque tem esse contato, pessoal, a gente não pode perder de, de vista o quanto que isso é crucial, né? Acho que a gente vive de relação humana, É. né? A terapia ela ajuda, mas a relação acho que ela potencializa demais num ambiente como esse. Então é muito bacana. E acho que assim, como você falou, tudo bem, eu posso até ser um case, opa, eu posso até ser um case, mas eu imagino que você não viveria de um case, né? Não tem como, né? E assim, o que você já viu de resultado, assim, né? Tanto meu, enquanto psicólogos, diversos médicos que atendem aí, o que você já viu que toda essa estrutura trouxe de resultado? Aí só, acho que foi o Ricardo, né, que deu uma mensagem aqui, isso, melhor lugar, né? Eu tenho que concordar que é fantástico. Ricardo foi o primeiro cliente do B1 Consultório. Foi E hoje bacana, ele que está aí com a bacana. própria clínica, super feliz, super realizado. Muito legal. Obrigada, Ricardo. E quais os resultados, assim, você já viu acontecendo, assim, que a gente compartilhou com você? Não, eu falo que parte do meu trabalho é conversar com vocês, para entender onde a gente consegue melhorar e o que a gente já fez de bom também, né? Porque isso motiva. A gente coloca no caminho, ver que está no caminho certo. Então, eu escuto vários casos, caso, igual você mesmo falou, que consegue cobrar um valor maior na consulta mesmo, e já tinha capacidade técnica de estar cobrando aquilo, tá? Já é uma pessoa, por exemplo, fez curso fora, voltou, falou, nossa, eu sou mestrado, eu tenho doutorado, totalmente capacitada e que não conseguia vender isso. Porque hoje em dia acaba Uhum. que é muito polêmica até a associação de venda com saúde, né? E é um tema delicado mesmo. Mas todos são profissionais e precisam de retorno. Precisam, é sua profissão. Por mais que você trate as pessoas, é sua profissão. Então você precisa de retorno. Então, agregar valor ao ponto de olhar para um profissional que dobra ou triplica o valor dessa consulta individual, acaba que ali no seu dia, vamos supor, se você tira um dia só para atender aqui no consultório, o seu custo ele é baixo e você consegue, aumentando o valor dessa consulta, ter um retorno muito mais interessante. Mais que isso, pessoas que encontraram ali qual é a linha que quer atender, qual que é a linha que quer chegar, aonde que você quer chegar. E a gente consegue entrar ali apoiando nessas metas pessoais, porque acaba que ninguém funciona sem meta.
Se você só entrar e atender, vai fluir, mas não vai fluir o quanto poderia fluir. E você ter esse compromisso do consultório traz para você um senso de meta, de retorno, do que eu posso fazer, como... Uhum. isso te engaja. Então, eu vejo muito engajamento aqui de profissionais que acabaram de sair da faculdade ou que já têm um atendimento, por exemplo, em algum outro espaço, e que usa aqui para, por exemplo, aprender o particular, em outros espaços, atender o plano de saúde, essa diferenciação de onde você quer estar e qual que vai ser, porque você não precisa necessariamente só atender no particular, né, que é o que acontece muito aqui. Você pode atender ali no plano de saúde, fazer um volume, mas ter um dia que é seu, ter um dia da sua carreira individual e que isso vai impulsionar e te engajar. E aí daqui a pouco esse dia vira dois, esse dia vira três, esse dia vira uma clínica sua. E então o que eu vejo muito é essa escadinha mesmo. São profissionais que tinham dificuldade de entender aonde estavam e aonde queriam chegar. E tendo o consultório como apoio e tirando essa burocracia, entendem que a meta ela é distante, ela pode ser maior, você não precisa ser acomodado. Sim. E principalmente essa troca, né? A gente tem muita troca de profissionais aqui, de dicas, de relacionamento mesmo, de entender que mesmo com uma área diferente você consegue aprender. Às vezes você mesmo sabe disso. Às vezes você está escutando ali e fala assim, Sim. poxa, isso aqui serve para mim, isso aqui é interessante. E tem essa troca. Então, essa conexão de estar com outros profissionais que estão na mesma jornada acaba que é bem interessante também de ter um espaço físico, porque necessariamente não precisa ser um coworking, né? Você pode, por exemplo, dividir o espaço com alguém, você pode ir para uma clínica, que também é um outro padrão, mas acho que é interessante absorver, e eu vejo muito a absorção dessa troca com outros profissionais que estão aí na mesma jornada. Muitos erros sendo aprendidos também, errei aqui, mas aprendi, porque um erro dentro de um consultório compartilhado, ele custa um pouquinho menos. Você consegue ter espaço Sim, para sim. arriscar. Então, acho que o principal quando você tem um espaço que é seu, mesmo que ele seja sublocado ou que seja seu, te impulsiona. Eu acho que impulsiona de várias maneiras. Eu vejo isso acontecer. Vejo gente que dobrou o preço da consulta, vejo gente que chegou ao nível de hoje eu já tenho uma clientela tão fixa que eu entendo que eu consigo me dedicar só a isso. Então, se Uhum. dedicando só a isso, obviamente, consegue também fazer a gestão do próprio consultório. E olhar e falar, nossa, eu preciso de um pouco mais, por exemplo. Atendeu aqui e consegue operar, consegue fazer pequenas cirurgias, mas você já tem esse público seu, vai lá e começa a fazer uma especialização para um outro ramo. Então, acho que o principal aqui que eu vejo é a abertura de horizonte. Com A certeza. abertura de horizonte e de até onde você pode chegar. E a gente impulsiona muito o crescimento. Então, acho que é o principal. Acho que o consultório consegue te trazer esse senso de eu preciso ir mais, eu preciso ir além, e eu consigo. Acho que ter Uhum. aquele senso de tenho a minha casa, ou no consultório também, tenho o meu espaço, eu preciso trabalhar por ele, eu preciso cuidar dele, eu preciso entender como que eu vou encher ele. Dedicação mesmo. Sim. Eu acho que, nossa, você falou num ponto assim que acho fundamental. Eu acho que tem muitos profissionais que eu estou vendo aqui que não são só da área da psicologia, então todos bem-vindos aí, né? Mas pensando na área da psicologia, que a gente tem essa perspectiva de poder ser só online e não de outra maneira, isso pode gerar, eu acho que você falou um ponto que eu nunca tinha pensado, que é o quanto o, eu não tenho responsabilidade financeira, entre aspas, quando meu consultório é só online, né? Eu penso a minha internet como a minha internet sendo da minha casa. Eu penso a minha luz como sendo a luz da minha casa. E você ter o consultório, ele te gera um outro nível de responsabilidade, e algo que a gente tem trabalhado muito nessa jornada, que é aprender sobre educação financeira. Então, tanto como organizar suas finanças, como você conseguir pensar isso, até onde eu posso chegar, até onde eu desejo ganhar, né? E poder pensar isso, acho que o valor é muito bacana. Abre o horizonte para você passar, pô, eu posso ganhar mais, eu tenho possibilidade de ganhar mais. Seja com consultório, criando outros projetos, mas o consultório ele dá um alicerce que eu sentia falta em muitos momentos, e, e é isso, assim, essa questão, assim, o que
que eu posso fazer com esse dinheiro depois, né? Mas isso não vem, Eu vi não tem até a a ver com parte essa live que aqui. tem um módulo de investimento, que a gente estava até conversando, eu acho super interessante. E eu acho que até essa alusão, sabe? Quando você está só no online, você não tem o físico, você é um investidor que não quer risco nenhum, sabe? Aquele investidor que, nossa, eu sou Uhum. averso ao risco. Mas às vezes, quando você assume um pouquinho de risco, você tem retorno bem maior. E o consultório é basicamente, o consultório Perfeito. físico é basicamente isso, assim. É pensar que investimento é isso, investir é correr risco. Exato, exato. E quanto maior o risco, maior chance de ganho, Maior né? chance de Com ganho, certeza. exatamente. E assim, agora assim, caminhando para o nosso finalmente, eu acho que você já tem uma experiência larga aí. Qual que é a dica que você daria para quem está começando ou deseja fazer essa transição, né? Para ir para um consultório. Quer dizer, é interessante pensar isso, fazer a transição para ir para um consultório físico ou ir para um coworking, né? Ou algo que a pessoa planeje. O que você falaria assim para ela? Eu acho que o principal a gente às vezes não faz, que é pensar. Pensa sobre isso, Ah, avalia. Olha lá e fala assim, aonde eu quero chegar? O que eu quero com isso? Porque se você não coloca meta e não coloca resultado, e você não mensura isso, você tá sempre com aquela sensação de será que tá dando certo? Será que tá dando errado? Ou uma sensação de não tá funcionando e você não comemora as pequenas conquistas que te fazem ter motivação para chegar nas uhum, grandes. Então, eu acho que o principal é fazer um planejamento. E não é só planejamento financeiro. Quando a gente pensa em planejamento, normalmente você fala quanto que eu vou gastar, quanto que eu vou perder com isso e quanto. Não, é um planejamento estratégico. Eu vou entrar nesse consultório, quanto que vai me custar, sim, faz parte do planejamento financeiro, mas quanto que não só de valor, quanto que isso vai me trazer como profissional? Quanto que isso consegue me agregar? uhum, Qual público que eu vou falar? Com quem que eu vou falar? Estuda a região que você vai entrar. Estuda as ferramentas que você vai usar para chegar nesse paciente. E mais do que isso, o seu consultório é sua extensão. Então, deixa ele com a sua cara. Ou procure um espaço que tenha a sua cara, que tenha a cara que você quer passar. Porque o principal é você entender que sem estratégia e sem mensurar, você não consegue ir para frente, você para. Porque a gente tem a tendência de se parar, a gente não tem a tendência de se impulsionar. A gente tem a tendência de ficar com uhum, medo. E o medo paralisa. Então, quando você olha para a situação e fala: o que eu consigo fazer com isso? Qual que é o meu potencial? Às vezes você vai ser surpreendido. Às vezes você vai colocar uma meta e você vai bater ela até mais rápido, porque nem você acreditava naquilo que você conseguia fazer. Mas é interessante, você só vai saber disso se você colocar a meta. Então, eu não uhum. começaria sem um planejamento estratégico, sem entender quantos pacientes eu quero atender, quantos pacientes eu quero trazer e qual a experiência que eu quero entregar para ele. Porque a experiência é tão importante quanto trazer essa pessoa. Trazer ela e ter uma experiência ruim, na verdade, é prejudicial. Ela vai sair daqui falando ruim, falando mal. Então, pense em Uhum. todas as etapas do seu atendimento, desde o momento um de chegada até o momento da saída, até o momento se ele vai voltar ou não na próxima semana. Então, você precisa fazer todo esse planejamento. Então, o que eu indico é fazer um lifetime ali do seu paciente, como que ele vai chegar, o que que ele vai receber, como que vai ser a recepção desse paciente, passar para essa sua secretária. E coragem. Eu sempre falo, tenha coragem, procure as pessoas certas para te apoiar, confie nas pessoas certas, faça uma avaliação e tenha coragem. Coragem é o principal. Para empreender, precisa de coragem. Eu sempre falo. Sim. E cuidado. Você não se frustra se você tiver cuidado. Se você for degrau por degrau. Você não precisa pensar só no Uhum. topo. Você pode também começar a subir um, subir dois, subir três. E você vai avaliando sempre isso. Então, a parte física não é só financeira. A parte física é um agregador daquilo que você quer mostrar para o mundo que você é. Então, acho que o consultório consegue Uhum. te trazer muito disso. E então, quando você vai mudar, você vai fazer essa mudança, a transição, tanto de trocar de consultório quanto de ir para o físico quando você só é online, pensa que esse espaço é um pedacinho de você. Então, já que você cuida de você com tanto carinho, cuida da sua carreira com tanta dedicação, busca um espaço que
comporte e que combine com essa trajetória que você quer trilhar. Nada é permanente, tudo é mutável, esteja preparado para isso também. Então, reavalie. Além dessa primeira avaliação, entra e reavalia. Vive nessa constante reavaliação e ajusta as pequenas coisas, porque às vezes a gente está muito focado em a cadeira não está do jeito que eu queria. Bota as coisas em perspectiva e ajusta aquilo que dá para ajustar hoje e planeja para ajustar também o que dá para ajustar daqui a pouco, longo prazo, curto prazo, médio prazo, tudo são planos. Então, o que eu acho principalmente é planeja e funciona. Funciona. Pode funcionar. Não tenha tanto medo do consultório assim. Não, eu acho que todos os comentários disseram muito em conexão com o que você trouxe aqui agora, que é mudar uma mentalidade que a gente, né, da área da saúde, a gente precisa entender que a gente precisa saber de gestão, a gente precisa criar metas. Eu tenho escutado alguns profissionais falando assim, "Nossa, agora que eu estou começando a criar meta de quanto que eu quero tirar por dia ou por mês no consultório, né? Porque, então, eu tenho batido muito nisso, porque eu escutei uma vez de um vereador, quando eu estava trabalhando no SUS, falando assim, trabalhar na saúde é um sacerdócio. Eu olhei e falei, não, não é um sacerdócio. É muito trabalho, é muita relação que a gente faz, e a gente quer receber um valor que a gente acredita que mereça e que vai trazendo conforto para a nossa vida, né? E naquele momento a gente estava 2 meses sem receber, então, assim, é querer pegar numa ferida muito cruel, né, da nossa profissão. E a gente precisa mesmo, né, como o Ricardo está falando, a Fátima trouxe aqui, sair dessa perspectiva que é um pecado, pensar em meta, pensar em gestão e começar a entender o quanto isso vai trazer de valor para a gente. E imagina, né, você está escutando agora, você está recebendo aquele tanto que você gostaria, você está tranquilo, resta um dinheiro que você pode fazer investimentos que lá na frente você não precisa depender do INSS para aposentar. Você não acha que você vai atender seu paciente com muito mais tranquilidade do que naquela pressa, aquela pressão de que eu tenho que atender mais para poder ter mais paciente, para poder ter mais dinheiro e você não está sabendo de onde está vindo? Então, assim, eu quero agradecer demais a Carol por essa troca, essa disponibilidade aqui dessa manhã, essa conversa muito gostosa, É um né? prazer Trouxe sempre. até para mim que atendo lá já abriu outras perspectivas, imagina para quem está assistindo aí a primeira vez, né? Tem muito a agradecer, Carol. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade também de apresentar aqui o consultório. E eu falo, eu sou uma torcedora de todos os profissionais da saúde, porque isso que você falou é a maior verdade. São profissionais que, infelizmente, são desvalorizados na nossa sociedade e que são pessoas normalmente muito especiais e que precisam só de uma ajudinha para entender esse valor. Então, vamos valorizar aquilo que vocês lutaram tanto para conseguir. E eu que agradeço, foi uma delícia. Espero que consiga ter ajudado pelo menos um pouquinho aí e ter incentivado ao empreendedorismo, que eu acho que é o que o nosso país também precisa um pouquinho mais. Ah, que bacana. Olha, e assim, essa daqui está sendo a quarta live, né, dessa jornada do psicólogo investidor. Às vezes você é da área da saúde, pelo nome psicólogo, você também se interessa por investir, por empreender. Então, assim, quer ter acesso a todas as lives, a gente ainda vai ter várias outras, só se inscrever lá no link da minha bio, que vai ter acesso a essa live aqui de uma forma mais organizada e tudo. E assim, só tenho a agradecer, Carol. Eu Um que prazer agradeço. estar conversando. E Prazer. quinta-feira a gente se Com encontra aí de novo. certeza. Desejo essa jornada que ajude todos os profissionais da saúde, esses psicólogos, e muito sucesso para todos vocês, para você principalmente também, Luiz, que eu tenho um carinho enorme. Obrigado. Obrigada pelo convite. E eu tenho também quem quiser, quem ficou interessado aqui do B1, falou, nossa, talvez seja o espaço que eu gostaria de atender, as portas estão sempre abertas. E também, quem for daqui da jornada, é só falar que veio, que a gente tem uma condição especial para vocês. Ó, que bacana, ó. Então aproveita aí, gente. Presentinho, Tá presentinho. bom? Presentinho, presentinho. Vou divulgar lá com o grupo. Às vezes a pessoa não está aqui, vou divulgar lá com o grupo, Perfeito, né? Tá bom? perfeito. Então, Um um abraço, pessoal. beijo, Carol. Obrigada. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Aqui.